Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética no canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, coisas estranhas estão acontecendo que nos mostram que estamos no fim dos tempos, no fim do tempo de graça. Uma pastora, entre aspas, uma pastora adventista, entre aspas, disse que devemos parar de estudar Daniel e Apocalipse, que não devemos falar sobre o Papa, sobre a proximidade da lei dominical, etc. Ou seja, anulando assim o espírito de profecia. Vejam o que diz aqui no Adventist Messenger. Diz que Claudia Marion Allen, pastora adventista, entre aspas, com formação jesuíta, pregou recentemente no encontro acampado da Conferência da Região Sudoeste. Em sua mensagem, ela criticou o que descreveu como bons adventistas, entre aspas, profundamente preocupados com as profecias, mas indiferentes às pessoas. Ela zombou daqueles que, em suas palavras, estão obcecados em observar cada movimento do Papa americano, questionando se ele se alinhará com Trump ou inaugurará as chamadas leis azuis no domingo. Com visível frustração, ela exclamou: "Quem se importa? Quem se importa?" E desafiou sua plateia perguntando: "Quando vamos desligar os seminários de Daniel e Apocalipse e começar a reavivar as igrejas mortas em nossas conferências?" Vejam o vídeo, irmãos e irmãs, dessa suposta pastora adventista, entre aspas. Ela se diz pastora adventista. Ela parece estar possuída por demônios. Vejam o vídeo. Assim como os bons adventistas sempre se preocuparam com a profecia, mas nunca se preocuparam com as pessoas. Observando o que o Papa está fazendo. O Papa agora é americano. O Papa agora é de Chicago. O que isso vai fazer? O Papa será amigo de Trump? Isso vai trazer a lei azul dominical? Quem se importa? Quem se importa? Há pessoas mortas em nossas comunidades. Quando vamos desligar o seminário de Daniel e Apocalipse e começar a alimentar e reviver as igrejas mortas em nossa conferência, revivendo os casamentos mortos em nossa conferência, revivendo as crianças mortas em nossa conferência, revivendo os mortos em nossa conferência. E vejam aqui o que diz mais: afirmar que não devemos nos importar com a profecia bíblica, mas apenas com a revitalização de igrejas mortas, não é apenas imprudente, é espiritual e teologicamente falido. É como dizer que devemos trabalhar para consertar um navio que está afundando, sem levar em conta uma tempestade aterrorizante que se aproxima. A crise da lei dominical que se aproxima com fúria. Em primeiro lugar, Apocalipse capítulo 19, verso 10, declara que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Negligenciar a profecia é negar que Jesus, que nos deu o livro do Apocalipse, ou eu diria que revelou Apocalipse para nós, rejeitar a profecia é rejeitar a advertência final de Cristo a um mundo moribundo. Como se pode esperar insuflar vida em uma igreja morta enquanto se ignora intencionalmente a divina inspiração que Deus proporcionou por meio da luz profética? A profecia bíblica não é opcional, é o próprio meio que Deus usa para despertar, advertir e guiar seu povo nos últimos dias. No entanto, hoje, alguns pastores desesperados por relevância zombam da própria razão que deu identidade a esse movimento. Isto não é liderança, isso é apostasia disfarçada de desejo de popularidade, evitando controvérsias. Pior ainda, quando descartamos as profecias, isso frequentemente é feito para mascarar nossa covardia e falta de vontade de confrontar verdades incômodas.
Mas Jesus não morreu para nos tornar populares. Ele morreu para nos tornar fiéis em uma época em que o mundo está se desintegrando, exatamente como a profecia predisse. Pegar um evangelho sem sua urgência profética é oferecer pílulas para dormir pessoas que estão mortas ou morrendo espiritualmente. Portanto, sim, o reavivamento é necessário, mas não a parte da profecia. O que precisamos é de um reavivamento por meio da profecia, um reavivamento que chame as pessoas ao arrependimento, despertando-as para a hora do julgamento e preparando-as para o breve retorno de Cristo. Ezequiel capítulo 37, de 1 a 14, nos dá a poderosa visão do vale dos ossos secos, uma imagem da morte espiritual. Mas como os ossos são reavivados? Quem lhes traz vida, ou o que lhes traz vida, é a palavra do Senhor, é o sopro, o Espírito de Deus. A palavra em sua plenitude inclui a mensagem profética. Se os ossos estão secos, é porque o povo abandonou a palavra e o chamado profético. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele repreendeu seus discípulos por serem tardios de coração para crer em tudo o que os profetas haviam dito. Lucas capítulo 24, verso 25. Ele então lhes explicou em todas as Escrituras o que lhe concernia, incluindo profecias. Lucas capítulo 24, 27. De fato, Lucas 24, verso 32, diz que seus corações ardiam dentro deles. Aquilo era reavivamento. E o que o desencadeou? O desdobramento da profecia. Portanto, se queremos corações ardentes e igrejas vivas, devemos pregar a profecia com o poder convincente do Espírito Santo. O povo remanescente, de Apocalipse capítulo 12, verso 17, descrito em Apocalipse 14, de 6 a 12, esses são versículos chaves que identificam a obra final de Deus como um movimento profético na profecia bíblica. Os adventistas do sétimo dia acreditam que esses versículos apontam para a sua missão singular de proclamar as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, de 6 a 12. Há um mundo em crise, convocando todos a adorar o Criador, o sábado do sétimo dia, e a se preparar para o breve retorno de Cristo. Marginalizar a profecia é esvaziar a igreja de sua identidade remanescente. Como alguém pode alegar reavivar uma igreja, entre aspas, remanescente, e ao mesmo tempo descartar as próprias características que definem o remanescente? Isso é como polir um cadáver e chamá-lo de vivo. Se realmente queremos reavivamento, é imperativo pregar a palavra profética com ousadia. Hoje, aqueles que minimizam a profecia estão seguindo o mesmo caminho. Não é por acaso que a maioria dos pastores que zombam da profecia também evitam chamar o pecado pelo seu nome verdadeiro, pregar a proximidade do retorno de Cristo ou expor a Babilônia e a apostasia. Portanto, ao pastor adventista que diz, esqueça a profecia, só precisamos de reavivamento, que fique claro, você é parte da razão pela qual a igreja está morta. Você trocou a trombeta por uma flauta, o grito do vigia por suaves canções de ninar, e o testemunho direto por discursos motivacionais baratos. O povo de Deus está morrendo por falta de visão profética. Pois diz, onde não há profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 19. E essa visão vem por meio da palavra profética. Você pode lotar sua igreja com pessoas queridas, mas se não estiver pregando a profecia, estará apenas organizando ossos no vale da morte. O que precisamos hoje não é de menos profecia, mas de mais profecia, pregada com clareza, proclamada com urgência e vivida com ousadia. É assim que se reavive uma igreja morta. Então, irmãos e irmãs, como vocês puderam ver, em Provérbios 29, diz que sem profecia o povo se corrompe. E na inspiração
Eu não lembro a página e nem o livro, mas eu acho que todos vocês já ouviram falar. E diz que o trabalho de Satanás no fim dos tempos será exatamente anular o espírito de profecia. E nós já estamos vendo isso, irmãos e irmãs. Quão próximos nós estamos do fim? Cuidemos para que não caiamos nesse tipo de engano. Esse engano vem de Satanás, onde esta mulher que se diz pastora, ela parece estar possuída por espírito demoníaco, como vocês puderam ver no vídeo. E ela diz que nós devemos parar de estudar Daniel e Apocalipse, que os seminários de Daniel e Apocalipse devem parar. Isto é um absurdo. Uma pessoa dessa só pode estar possuída por demônio. Vigiemos e oremos, irmãos e irmãs, para não sermos enganados. O fim se aproxima, não duvidem disso. Estudem as profecias de Daniel e Apocalipse. Estudem com oração fervorosa, com diligente oração e fervente estudo, pois Cristo está muito próximo de voltar. Se preparem, pois em breve veremos grandes mudanças acontecendo no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Preparem-se. Maranata, o Senhor logo vem.